Bem-vindos a mais um ensinamento do Reino de Deus. Quero compartilhar uma realidade de todos os dias, basicamente. Guerra espiritual, a realidade de todos nós. Desde que o maligno entrou nesse mundo, quando ele tentou ser igual a Deus e foi expulso e lançado por terra, nós estamos em batalha espiritual. Então eu quero compartilhar um pouco sobre a realidade do mundo espiritual, a batalha espiritual que é e que enfrenta os filhos de Deus, porque os filhos das trevas já estão dominados pelo poder maligno. Nós não, nós saímos das mãos do maligno e viemos para o reino de Deus. E é aí que começa uma grande batalha espiritual. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero compartilhar sobre Satanás e os seus demônios. Isso dá medo em falar do mundo espiritual? Sim, dá medo, mas preste atenção. Nós lidamos com o inimigo vencido. Nós não vencemos, mas o Senhor venceu por nós, porque na nossa própria força nós não temos autoridade sobre os três inimigos mortais: o próprio maligno, o pecado e também a nossa própria carne, o nosso eu. Temos três inimigos: o maligno, o mundo e a nossa carne. Então, Satanás não tem domingo, ele não descansa e também não dá descanso. Ele tenta de todas as maneiras nos derrotar individualmente, familiarmente e também espiritualmente. Todo o mundo jaz no maligno, mas a boa notícia é que o Senhor veio e venceu o mal, e nós podemos vencê-lo com a graça de Deus. Muitas seitas antibíblicas afirmam não existir tal ser. Essa é uma das maiores mentiras do maligno. Não, o mal não existe, os demônios não existem, Satanás não existe. Isso é mitologia grega. Isso é contos estranhos, não existe. Essa é uma arma do maligno, né? Como quando os ateus dizem Deus não existe, o mundo espiritual não existe, mal eles sabem que esta é uma das grandes filosofias malignas, né? Então, vamos lá. A Bíblia diz assim, que nós precisamos ter os nossos olhos abertos em relação ao mundo espiritual. Hoje, em algum lugar do mundo, tem pessoas se suicidando, tem pessoas saindo da fé, tem pessoas se esfriando na fé, tem pessoas com medo, tem pessoas escravas de seitas. Em algum lugar do mundo, tem nações dominadas pelo poder do maligno. Por exemplo, o nível de batalha espiritual que os europeus enfrentam, que os cristãos europeus enfrentam, é um nível de batalha do que nós chamamos do modernismo, ou da pós-modernidade, ou do intelectualismo, ou do liberalismo teológico. Entende? A maneira humana de se interpretar a Bíblia tem acabado com muitas igrejas. A maneira humana de entender as coisas. Porque isso não existe. E aí nós começamos a falar, por exemplo, a multiplicação dos pães. A teologia moderna ou a teologia liberal diz, não, aquilo não aconteceu desta forma. Aquilo foi apenas para aquele jovem dividir o amor. Então eles dizem, a teologia liberal, que não existe multiplicação dos pães. Aquilo foi um fato para multiplicar o amor. Não acreditam mais em milagres. Não acreditam mais na ação de Deus na humanidade. Então o maligno age de dentro e de fora e em todas as esferas da sociedade. Sabemos que ele é sábio, que ele é inteligente, e isso tem que ser levado em conta. Deus o criou com capacidades incríveis, né? Mas ele tem usado isso para o mal. É bom lembrar que a Bíblia diz que Satanás anda ao derredor, procurando a quem destruir, mas também diz, não vamos ignorar as maneiras como ele trabalha para que ele não alcance vantagem sobre nós. 2 Coríntios capítulo 11. Então, ele é caluniador,
Ele é destruidor, tentador, ele é o príncipe desse mundo. Suas atividades muitas vezes geram mortes, né? Gênesis 3 fala a maneira como Caim matou Abel, a morte. Por quê? O maligno tinha entrado no mundo, e aí ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e dar vida em abundância. Então a Bíblia fala em Apocalipse 12, versículo 9, fala sobre a antiga serpente. Sim, porque ele começou a agir lá no Éden, dividindo o casal, levando Eva e o homem a ter dúvida a respeito da palavra de Deus. Dividiu a família, entrou com ciúmes no coração de Caim. Então o maligno age. Você percebe no Antigo Testamento algo muito interessante. E subiu contra Israel e desceu contra Israel. Israel enfrentava lutas diretas, porque o maligno sabia que da descendência da mulher, de uma mulher, viria aquele que iria destruir a sua cabeça, que ia destruí-lo pelo poder do filho, da semente da mulher. Então ele ficava acampando contra Israel, tentando destruir Israel, mas o que ele queria era destruir a semente. Então ele é o destruidor, ele é a antiga serpente. Ele também é o tentador. É o tentador. Você vê isso no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 3. Você vê como o maligno estava tentando o Senhor Jesus em todos os tipos de tentações espirituais, emocionais, físicas. Se tu és filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Tentações físicas, tentações financeiras, de ganhos que não são justos, tentações de poder. Se tu és filho de Deus, atira-te daí, porque os teus anjos, diz que os anjos vão te sustentar, vão te segurar. Então, queria que Jesus provasse o seu poder. Enfim, queridos, ele tentou Jesus e ele vai nos tentar porque ele é o príncipe desse mundo. Mas a Bíblia diz, depois que Jesus destruiu o poder do diabo, resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Timóteo 4, versículo 7. Ele tem poder, mas o seu poder é limitado. Nem o maligno faz o que ele quer nesse mundo, é tudo com a permissão de Deus. Ele queria destruir Jó e Deus disse, você pode ir até aqui, mas aqui não, porque tudo está debaixo da soberania de Deus. E também uma coisa importante é que ele já foi derrotado, tirado do seu poder de controle. E Jesus fez algo maravilhoso, deu a autoridade a nós. Olha o que diz o livro de Gênesis, muito claro, que você fez a mulher pecar, mas haverá um descendente da mulher que vai pisar a sua cabeça e destruir o seu poder, vai tirar o seu poder. E Jesus, o descendente da mulher, destruiu e o melhor, deu autoridade para os filhos de Deus vencerem o poder do maligno. Então, a guerra espiritual é uma realidade de todos nós. Vamos pensar em algo importante, né? Que o inimigo, ou seja, as forças espirituais malignas, estão classificadas em 4 classes especiais, né? Ou 4 classes específicas, né? A Bíblia chama que nós não podemos ficar ignorantes em relação a isso. Vamos lá. Quais são as classes de demônios que existem? É importante compreendermos isso. Nós temos em Efésios capítulo 4, versículo 12, Efésios 1, versículo 21, Daniel 10, versículo 20, fala de principados, ou seja, a mais alta classe de demônios que já foram derrotadas por Jesus. Eles assessoram e decidem sobre as principais ações de Lúcifer na terra. São espíritos do primeiro escalão que se revoltaram contra Deus. São governantes, ou seja, do gabinete do maligno. São
os principados. Geralmente, esses príncipes atacam, líderes, atacam estruturas importantes de autoridades e eles querem incorporar, morar em aqueles que dominam as nações. Então tem lugares como a Ásia, como o Oriente Médio, alguns países em que as trevas são muito fortes, é que esses principados estão agindo nos governos, né? Então, é importante entender isso. Nós temos também as potestades malignas. O que são as potestades malignas? São terríveis e destruidoras autoridades emanadas diretamente dos principados. São governadores que assolam a terra com guerras. Muitas vezes poderes executivos estão por detrás, as potestades estão por detrás, e uma forma de derrotar essas potestades é a unidade do povo de Deus, é a unidade dos cristãos, né? Temos os dominadores desse mundo tenebroso, né? Que são os príncipes das trevas, são aqueles que agem dominando a mente, a cultura, os corpos, as personalidades, cegam as mentes, dominam vidas, levam ao suicídio, destroem famílias. Os dominadores, a palavra diz bem clara, né? São aqueles que dominam com um certo tipo de pecado, de pensamento e de opressões. Todos eles já foram vencidos pelo Senhor Jesus. Lucas 10, 19. E as forças espirituais do mal, o que é? É uma força maligna que vem, que tenta destruir, que promove o crescimento do pecado no mundo, que leva os homens a se esquecerem de Deus, que traz cegueira espiritual. É a railazinha dos demônios, são as forças espirituais da maldade. Então, para vencer esses principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal, o que devemos fazer? Já que estamos numa batalha com uma hierarquia satânica, mas totalmente dominada, vencida pelo Senhor Jesus. Mas existe, é uma realidade. O mundo espiritual, a hierarquia espiritual é uma realidade. Mas como vencer? Como vencer todas essas escalas malignas do principado, certo? Até as potestades, dominadores e as forças espirituais do mal. Os governantes malignos, né? Tipo assim, os principados que dominam nações, depois abaixo deles tem as potestades, que talvez, para você entender, que dominam uma região ou um estado. Depois, dominadores são aqueles que dominam uma região mais específica, que dominam pessoas. E as forças espirituais do mal são todos os tipos de demônios que estão submissos a essas autoridades malignas. Como vencê-los? Através das armas espirituais, quer defensivas, quer ofensivas. O mundo espiritual é vencido por armas espirituais, quer defensivas, quer ofensivas. Por exemplo, nós lemos em Efésios capítulo 6, vocês devem colocar a armadura de Deus. Efésios 6, versículo 12. Todos nós estamos em uma batalha. Queira ou não, todos somos soldados de Cristo. Ou você, como soldado, vence os poderes malignos, o mundo e a carne, ou você é derrotado. Ninguém está isento dessa batalha. É muito importante compreender que você está em uma batalha espiritual. Quantos queridos começaram na fé e já não estão mais? Quantas pessoas eram cheias do Espírito Santo e já não estão mais cheias do Espírito Santo? O que aconteceu? Quantos lares que começaram no altar e foram destruídos? Porque não discerniram o nível de batalha espiritual. Baixaram a guarda, enferrujou a espada, encostou o escudo. Resultado, derrota espiritual. Então nós temos que colocar a armadura de Deus. Nós somos guerreiros do Senhor. Então, quanto mais rápido você entrar na guerra, pela sua vida espiritual, pela sua família, pela sua igreja, pela sua nação e pelas nações da terra, quanto mais rápido, com a graça de Deus, entrar
na guerra. Quanto mais rápido você vai ser vencedor. Amém? Não fique sem a proteção, porque ele está como um leão sem dente, mas como um leão rugindo ao seu derredor para tragar. Mas ao nosso redor estão os anjos de Deus. Nós temos armas poderosas para usar nessa batalha espiritual. Temos armas poderosas para usar. Lembra-te, você está em uma batalha pela sua fé, uma batalha para prosseguir, uma batalha contra as tentações, uma batalha contra os espíritos escravizadores, uma batalha para te tirar do propósito. Você está numa batalha. O que você vai fazer para vencer esta batalha? Primeiro, usar. Se você tem a vida de Jesus, dentro de você tem aquele que venceu o maligno. Você não vai vencer na sua própria força. Você lida com o inimigo vencido. Não é você que vai vencer o maligno, ele já foi vencido, mas você tem que aprender que você tem um nome que está acima de todo nome, nos céus, na terra e embaixo da terra. Filipenses capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 11. Você representa a autoridade de Deus nesse mundo. Você é embaixador de Cristo, você é soldado, é enviado de Cristo. Então você pode, como Davi, dizer: eu vou contra esse ataque espiritual em o nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus. Use a autoridade do nome do Senhor. Outra coisa que você tem a seu favor é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Gente, isso é muito importante. Você tem a espada que o maligno sabe que pela palavra de Deus ele foi vencido. Pelo Filho de Deus ele foi vencido. Então use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, versículo 17 e Apocalipse 12, versículo 11. Jesus venceu as tentações usando a palavra. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então, use a palavra. Outra coisa importante, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. 1 João 5,4. A fé é vitoriosa. A fé que você diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu creio no Senhor, que venceu o mundo, o pecado, e que venceu o maligno. Eu tenho essa fé, a fé dos vencedores. Isso é maravilhoso. Outra coisa, seja revestido e cheio do Espírito Santo. Sim, é muito importante os dons espirituais, a palavra de discernimento para saber como o maligno está agindo. É muito importante os dons espirituais na batalha espiritual. O discernimento do Espírito, a oração no Espírito, o poder do Espírito Santo para demonstrar que Jesus ressuscitou, demonstrar o poder no meio das trevas e operar milagres. Seja cheio do Espírito Santo. Também dedique-se, às vezes, à oração e também ao jejum, especialmente ao jejum, que te leva a crescer na autoridade que o Senhor tem para a sua vida. Então, essas são as armas, né? Agora, algo também importante é o testemunho de vida. Essa também é uma arma de ataque, porque lá no Atos 19:15, o maligno disse assim, para alguém que queria tentar fazer guerra espiritual sem autoridade espiritual. O maligno foi lá e humilhou aquelas pessoas, mas ele disse: eu conheço Paulo, mas vocês quem são? Ele sabia do testemunho. O testemunho nosso é uma arma poderosa no mundo das trevas. Aonde você chega, o reino das trevas vai embora e a luz vem, e a glória de Deus vem. E o louvor é muito importante na guerra espiritual. Quando começou a guerra espiritual, a Bíblia diz com toda clareza que os filhos de Israel começaram a louvar, a tocar as trombetas
e a gritar os louvores do Senhor. O que aconteceu? As muralhas caíram. Então é muito importante o louvor como arma de guerra. Mas nós temos também as armas de defesa contra os poderes malignos, que é o sangue de Jesus. Você está coberto, né? Foi perdoado, resgatado, protegido pelo sangue de Jesus. Você está coberto pela palavra de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Você está vestido com a armadura de Deus, ou seja, a verdade do Senhor está na sua vida. Você tem a couraça da justiça, que protege o seu coração contra os dardos do maligno. Você calça os pés com a preparação do Evangelho, você caminha de acordo com a palavra. Você tem o escudo da fé, porque a fé diz: maior é o que está conosco do que o que está contra nós. Você tem o escudo da fé. Você tem o capacete da salvação, né? Você tem a nova mente agora, a mente de Cristo, para batalhar contra os dardos inflamados do maligno na sua mente. E você tem a espada do Espírito para te proteger, né? A palavra de Deus. Ok, queridos? Então, você deixar esse ensino sobre batalha espiritual, realidade de todos nós. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça com a graça dele. Amém.